The night train. Era a lua que me amava na noite de pouca terra e me dizia então só para o vapor desta guerra que assim como tu rolas como quem não quer parar segue a vida e vai-se a morte da toada popular. Segue a vida e vai-se a morte da toada popular. Olá a todos, comunidade profissional e entusiasta da ferrovia, amigos do canal, sejam muito bem-vindos a bordo de mais um vídeo da nossa rubrica Todos a Bordo, vídeo número 3. Este com um misto de ateliê ferroviário, uma das outras rubricas do nosso canal, e que é mais dedicada à parte técnica e menos a relatos de viagens, da qual tenho saudades de partilhar conteúdos como aquele que foi tema dos primeiros vídeos, as numerações de classe de material motor britânico, se não estou em erro. A componente técnica que irei abordar neste vídeo trata-se de sinalização ferroviária, na forma mais sucinta possível, para não torná-lo muito técnico, mas mais histórico, pois é inevitável fazer referência a um raríssimo fenómeno ainda visto na Europa moderna do século XXI. Pois bem, embarcamos além região metropolitana de Greater Manchester. Viajamos rumo ao condado de Shropshire, na região centro da Inglaterra, até à cidade de Shrewsbury, capital de condado. Outrora uma histórica fortificação, a escassos quilómetros da fronteira anglo-gaulesa, atravessada pelo rio Severn, o mais longo rio britânico, com mais de 350 km de curso, que tem nascente na região central do país de Gales e foz a jusante da cidade de Gloucester, onde tem início o canal de Bristol. Segundo censos de 2021, estava povoada por perto de 78 mil habitantes. Foi aqui que nasceu, no início do século XIX, o naturalista Charles Darwin, famoso autor da obra A Origem das Espécies, cuja estátua foi erguida nos jardins da Biblioteca Pública de Shrewsbury, outrora a Shrewsbury School, fundada na segunda metade do século XVI, que serviu de inspiração arquitetónica para a construção do edifício principal da estação ferroviária da cidade, atualmente a única estação existente e outrora designada Shrewsbury Central, onde depois, claro, iremos dentro de momentos. Fiquei de tal modo encantado com a cidade que quis partilhar algumas das atrações, mas não todas, de modo a provocar na audiência curiosidade em futuras visitas, quem sabe. Sejam livres também de explorar o que resta do castelo construído em areia vermelha e que protegia a cidade da invasão dos gauleses por terra ou atravessando as relativamente próximas margens do rio Severn. E pois claro, não esquecendo as casas construídas com estrutura em madeira pintadas maioritariamente em tons de preto ou castanho e branco. Estas e outras atrações esperam pela vossa visita a Shrewsbury, fora da estação. É finalmente para lá que nos dirigimos. Trata-se da mais movimentada estação do condado de Shropshire, constituída por um layout de 5 linhas ativas, numeradas 3 a 7. As linhas 1 e 2 foram desativadas na década de 1980. Aqui é possível viajar para diversas regiões na nação, incluindo a capital britânica Londres, servida por uma frequência diária direta em comboio Intercity, o equivalente ao serviço Alfa em Portugal. Já os intercidades são chamados Express Trains e nesta estação foram recentemente reintroduzidos nas ligações anglo-galesas, com origem na cidade de Manchester e destino à capital de Gales, Cardiff, sempre que possível operados com o uso das formações clássicas, locomotiva e carruagem. No vídeo número 2 da rubrica Todos a Bordo, dedicado à reintrodução destas formações, faço referência a tais ligações que incluem o já clássico serviço Premium Holyhead Cardiff, que apesar de ser exclusivamente gaulês, não tem linha direta de norte a sul do país de Gales, dentro de fronteiras, e por essa razão necessita atravessar 2 vezes a fronteira anglo-gaulesa nas cidades de Chester e Shrewsbury, que são importantes interfaces do lado inglês, estabelecendo funcionais ligações com ambas as nações sob a responsabilidade operacional do franchising Wales and Borders, a cargo do governo intitulado Transport for Wales. Daí a razão para se registarem tantos serviços do operador nesta estação inglesa. Sejam livres de clicar no link de descrição do vídeo para compreenderem um pouco mais acerca dos serviços expresso anteriormente referidos e que trazem a esta localização cada vez mais entusiastas, de certo modo cansados da monotonia que é observar somente unidades motoras que desde meados da década de 1990 dominam os serviços passageiros em favor do aparentemente não tão funcional uso de locomotiva e carruagens, que até parece estar a ter regresso progressivo na Europa Central, com a reintrodução de serviços noturnos e, mais recentemente, o fenómeno dos operadores Open Access a optarem por estas formações. A estação é ponto de interseção para 5 diferentes percursos.
a norte com destino a Chester e norte de Gales, a nordeste com destino a Crewe, norte de Inglaterra e Escócia, sendo este desvio designado bifurcação Crewe Junction. É controlada por um posto de sinalização munido de alavancas tipo Saxby, à semelhança da sua congénere do lado sul, para onde viramos agora as atenções e que é o ex-libris da estação. Designa-se bifurcação de Severn Bridge Junction, o nome derivado da travessia do rio Severn na parte inferior da estação. A mega estrutura de 3 pisos, que se destaca como imagem de fundo juntamente com a majestosa Abadia de Shrewsbury, é o maior posto de controle de sinalização ferroviária e mecânica ainda ao ativo no mundo inteiro, ostentando mais de 100 alavancas do tipo Saxby, na maioria inoperacionais, pintadas de branco, sendo as ativas dominantes pintadas de vermelho, que acionam semáforos mecânicos e porventura também multiaspecto. Outras alavancas acionam sistemas como aparelhos de mudança de via. Em tempos áureos, esta área foi um festival de linhas e movimentos há muito desaparecidos, como mostram os arquivos. O posto, embora ostente uma placa visivelmente destacada com o nome Shrewsbury, é tecnicamente denominado Severn Bridge Junction, código Sierra Bravo Juliet e respectivo número individual do semáforo correspondente à alavanca que o comanda, estampado em placa normalmente preta e caracteres brancos. Sierra Bravo Juliet 11, sendo a identificação individual dos algarismos a forma mais perceptível de identificar não só semáforos, bem como outros elementos numerados, parte estrutural da ferrovia, reconhecidos por códigos, é o mais raro de todos os semáforos mecânicos visíveis dos limites da estação. Reparem só, este ostenta 2 palhetas em madeira com pivô central, para terem uma ideia da preciosidade que é uma peça destas por toda a nação e ainda mais estando em uso no ativo da rede ferroviária britânica, com o propósito de sinalizar o estado da via num dos itinerários transfronteiriços mais movimentados da nação e até da Europa continental, cuja operação remonta aos métodos da era do vapor em pleno quarto do século XXI. É por esta razão o semáforo, por mim, mais registado, preferencialmente a execução de movimentos de abertura e fecho. Apesar de ser um semáforo, este, à semelhança dos seus equivalentes, sinaliza mais que uma linha e, por sua vez, está munido de 2 palhetas. Elas, quando representam as mais restritivas condições de via, são pintadas de vermelho, com lista vertical branca, para efeitos de contraste em relação ao fundo. A palheta esquerda do semáforo é, neste caso específico, menos solicitada para movimentos por uma razão muito simples: menor necessidade de realização de uma estrada nessa direção. Note-se que estrada é tecnicamente a designação do que chamamos caminho, apesar da palavra railway, ou caminho de ferro, ser globalmente utilizada para fazer referência ao meio em questão. O termo railroad, ou estrada de ferro, está igualmente correto e aplica-se muito à palavra road, ou estrada, como referência técnica a uma rota. No caso britânico, to set a road significa realizar uma estrada. Até mesmo nos parques de manutenção ferroviária e triagens, as linhas são chamadas de road, seguidas da sua numeração. A título de exemplo histórico, na Grã-Bretanha, onde se usa muito o railway, a primeira linha de caminho de ferro do condado de Lancashire, nos arredores de Manchester, onde vivo, chamava-se originalmente Bolton and Lee Railroad e antecedeu por 2 anos a primeira via férrea moderna do mundo, chamada Liverpool and Manchester Railway, inaugurada em 1830. Nesta bifurcação, a técnica de crossover, que envolve o manuseamento de inúmeros aparelhos de via e semáforos, requer tempo, esforço e, acima de tudo, envolve maior risco em caso de falha humana. Por esta razão, ser muitíssimo mais funcional usar estradas diretas com recurso ao layout em diamante, que intercepta as várias vias que aqui atravessam. Uma operação, sempre que possível de levar a cabo, não necessita de acionamento de aparelhos de mudança de via. Por essa razão, a orquestração de constantes movimentos diagonais. Voltando ao semáforo Sierra Bravo Juliet 11, a palheta esquerda nele instalada sinaliza movimentos desviados da estrada direta, mudando na direção Wolverhampton e Birmingham. Se repararem bem, este braço posiciona-se num poste a uma altura relativamente inferior à do poste que suporta a palheta direita, pois o mais alto refere-se à estrada direta ou Main Road. Imagino ainda hoje o quão complexo será distinguir um semáforo como este,
a apresentar linha desviada, quando aparentemente parecem os dois postos terem a mesmíssima altura. Ao mesmo tempo, fico incrédulo como semáforos multi-aspecto como este da imagem e de muitíssimo mais simples interpretação são desrespeitados quando apresentam restrição máxima, que por senso comum é vermelho, independentemente da via que indicam, principal, desviada, etc. Hoje até existem indicadores luminosos de direção para o efeito, a tornarem as coisas mais seguras. Enfim, só quem está aos comandos das máquinas pode julgar o real desafio da interpretação sinalética. Retomando o assunto principal, historicamente as ferrovias do sudoeste britânico, centro e sul de Gales, foram domínio da Companhia de Caminhos de Ferro Great Western Railway, ou se preferirem, Grande Oeste inglês, que adotou semáforos de quadrante inferior, como este da imagem. Estes semáforos designam-se quadrante inferior e foram há muito adaptados de modo a prevenir que falhas mecânicas os mantivessem permanentemente posicionados abertos, mesmo quando comandados para representar restrição máxima fechados. Infelizmente foram desastres à espera de acontecer para que se tirassem lições até que a sua tecnologia mudasse. O oposto se passa com os movimentos que cruzam a bifurcação da direita para a esquerda, controlada por semáforos de quadrante superior, muitíssimo mais populares no sistema do género, que incluía a ferrovia do norte do país de Gales. Os mesmos sempre tiveram a particularidade de, no caso de falha mecânica, se apresentarem de imediato na restrição máxima por força gravitacional, posicionando a palheta na horizontal. Se repararem aqui, aplica-se de igual modo o uso de palhetas multidirecionais, características dos sinais que protegem bifurcações. Alguns chegam a ostentar 3 ou 4 palhetas, numa sequência de alturas correspondentes à ordem de desvio da estrada principal. Mas como a palavra exceção tem aplicação a inúmeros contextos, aqui vai um que faz jus à palavra. As duas palhetas encontram-se à mesma altura e sugerem de imediato que a alturas diferentes não eram uma prática standard e cabe aplicar, segundo a regulamentação, os conhecimentos de que a palheta esquerda indica o estado da estrada principal para Wolverhampton e Birmingham e a da direita os movimentos desviados para a região sudoeste de Inglaterra, centro e sul de Gales. Falemos então das 3 linhas controladas por este posto somente nas suas curtas secções iniciais, pois a relativamente menos de 1 km as jurisdições como o remoto e moderno Centro de Controlo de Tráfego Centralizado de Cardiff ou adjacentes pequenos postos de controlo mecânico recebem os movimentos que lhes são oferecidos ou vice-versa. Sim, diz-se oferecer uma marcha ou um movimento. Tínhamos em mente que no século XIX o que a informatização hoje torna compacto ao ter capacidade de controlar estradas ao longo de regiões inteiras, nessa altura traduzia-se no aparato representado por infindáveis postos de controle quase lado a lado, que obrigavam à mobilização de muitos meios humanos e mecânicos. Se ainda hoje relíquias desta dimensão se mantêm com vista a serem desativadas apenas nas próximas 3 a 4 décadas, isto deve-se somente a questões de ordem político-financeira, tal a complexidade que envolve todo o processo de transição da mecanização para a digitalização. A linha da esquerda, vinda de Wolverhampton, nos subúrbios de Birmingham, é muito popular pelos movimentos do franchising West Midlands, que recentemente introduziu ao serviço as novíssimas laranjinhas unidades motoras CAF, ou CAF, classe 196, e as têm afetas aos serviços Birmingham New Street, Shrewsbury. Até muito recentemente, unidades motoras mais antigas ainda operavam esta família de serviços, como podem ver nas imagens. Já no troço à direita, a linha North and West Route, com destino ao sul de Gales, direta à capital de Gales, Cardiff, e que a cerca de 1 milha a sul de Shrewsbury dá origem à linha transfronteiriça Cambrian Main Line, que é a oeste ao atingir a orla costeira da região central do país de Gales, na bifurcação de Dovey Junction, segue escassas milhas a sul, onde termina no resort costeiro de Aberystwyth. Julgo que seja a pronúncia em gaulês. Aberystwyth. Ainda em Dovey Junction tem origem a cênica linha Cambrian Coast, com destino ao também resort costeiro de Pulhelly, mais outro nome que eu não sei. Pulhelly. Situado mais a norte, que tem o seu pontifício na travessia da Esplêndida, ou como dizem os britânicos, Stunning, travessia do estuário de Afon Maudach. Sobre o viaduto ferropedonal em via única, cujo tabuleiro mais longo construído em madeira está classificado com grau de património 2.
Esta atração localiza-se no resort de Barmouth. Foi precisamente por ter circulado nesta linha dia 21 de abril uma excursão charter intitulada Cambrian Coast Express, organizada pelo menos uma vez por ano, com origem em localizações selecionadas no território inglês, tendo Bristol sido a contemplada em 2023, que eu e vários entusiastas da ferrovia, ou simplesmente simpatizantes, se deslocaram não só, mas também a Shrewsbury. Isto porque todos os movimentos operados por formações locomotiva-carruagens têm equiparagem técnica de modo a ser efetuada a troca de tração. Isto é, a ou as locomotivas que lideram a viagem e tenham como destino a linha Cambrian Main Line, incluindo o desvio para Pulhally, têm de ser tracionados por duas das três locomotivas diesel elétricas tipo 3 da classe 37, renumeradas classe 97, subclasse 3, baseadas no depósito de tração de Colham, aqui na cidade de Shrewsbury. Este processo deve-se a características técnicas destas locomotivas comparativamente às suas congêneres e todas as outras classes. Estas viram ser instalado o equipamento de reconhecimento do sistema de tração ERTMS, European Rail Traffic Management System, também instalado ao longo das linhas em questão por meio de equipamento de via, tal como balizas, que quando interagem à passagem de antenas montadas na estrutura inferior, quer das locomotivas ou das unidades motoras específicas da frota do operador Transport for Wales, afeta já os serviços Shrewsbury, Aberystwyth e Pulhally, transmitem sinais codificados para um microprocessador a bordo, de modo a monitorizar aspectos como a velocidade máxima de traçado e a optimização da via circulada para que seja criado um espaço físico virtual seguro entre comboios. Esta é a minha explicação técnica, muito sucinta, relativa a um sistema complexo que não é compatível com o que existe na rede ferroviária britânica e de muitas outras nações, mas que pode ser consultado nos links a ele relacionados e que vos deixo na descrição do vídeo destinado aos interessados. Quanto à classe de locomotivas 37, a sua história, popularidade e corrente operacionalidade, bem como a evolução das subclasses e a criação da classe 97, farei quando oportuno um vídeo a elas dedicado, de modo a vos dar melhor a conhecer. Deixo-vos, no entanto, com o que foi possível registar no dia da minha segunda visita diurna à estação ferroviária de Shrewsbury, guardando o melhor para o final, a quando do regresso da excursão Cambrian Coast Express e reintrodução da locomotiva diesel elétrica classe 67, membro 67006, parte da tração titular do comboio real britânico, que volta e meia está afeta a marchas pouco usuais como esta. Ao longo do dia, enquanto esteve resguardada aguardando o regresso do charter, proporcionou registros extra da classe que, por coincidência, visita regularmente a estação por ser atração das formações clássicas Transport for Wales. Espero que gostem do vídeo. Vocês são o meu escudo medieval protetor às portas de Gales.
to arrive at platform 3 will be the 2150 Transport for Wales service to Aberystwyth. Calling at Welshpool, Newtown, Caersus, Machynlleth, Dublin and Birmingham International. Platform 5 of the 2130 Transport for Wales service to Birmingham International.